E a cúpula do Mercosul, o encontro que reuniu os presidentes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, movimentou o cenário internacional esta semana. Isso porque o acordo entre o bloco e a União Europeia foi um dos temas discutidos, o que deve impactar diretamente o agronegócio brasileiro. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o Ingo Plöger. Boa tarde, Ingo. Obrigada aqui pela sua disponibilidade com a nossa audiência, a nossa equipe. Bem-vindo. Olá, Priscila. Prazer estar com vocês de novo. Ingo, na visão do representante do Uruguai, os termos do acordo não correspondem aos desafios que a gente está vendo no cenário atual. Você acredita que é possível mudar o acordo, tanto para os países do Mercosul quanto para a União Europeia? As circunstâncias mudaram, isso é verdade. Nós tivemos a pandemia, tivemos a guerra na Ucrânia, a geopolítica mudou. Mas um acordo que está sendo negociado há mais de 23 anos, se abrir esse acordo, ele não vai ser concluído, porque tem uma série de ressalvas dos países da União Europeia e do Mercosul. Então, o que temos não é ideal, mas é melhor do que não ter nada. Tá certo. Agora, na sua avaliação, qual que é a posição do Brasil considerada ideal? Bom, o Brasil está se posicionando de maneira correta, porque a União Europeia entrou com duas circunstâncias novas. Uma que eles colocaram um adendo, que é um adendo sobre a questão ambiental, que terá que ser considerada como um adicional de acordo. E, por outro lado, eles sancionaram uma legislação do Green Deal, internacionalizando os critérios e os princípios da União Europeia, que também irão nos afetar. Então, dentro desse quadro, sem dúvida, o Brasil está questionando de maneira correta, técnica, o quanto essa colocação da União Europeia corresponde também às medidas que o Brasil e o Mercosul têm adotado, por exemplo, a nossa legislação do Código Florestal. Então, isso terá que ser considerado como sendo um elemento importante dentro do contexto das negociações. Agora, Ingo, muito se fala sobre responsabilidade ambiental que é colocada sobre o Brasil. Agora, você acha que toda essa cobrança ela é justa ou ela é apenas um protecionismo? Nós temos esses dois momentos. Em primeiro lugar, todos nós queremos que o planeta seja sustentável, que a questão da redução dos gases de efeito de estufa seja consolidada, que cada país faça a sua parte. Aí nós estamos plenamente de acordo. Segundo momento, é a União Europeia achar que com o Green Deal ela está colocando um tema que universalmente é aceito de uma maneira justa, e não é verdade. O Green Deal, os critérios do Green Deal, são bons para a Europa, não necessariamente para outros países localizados em climas subtropicais, tropicais, como é o nosso caso. Então, nós precisamos mostrar à União Europeia claramente de que a forma e a maneira como eles estão, nesse caso até, impondo as regras, para nós são difíceis de serem aceitas. De um lado, nós temos não só o Código Florestal, mas também a parte, por exemplo, da matriz energética, que é muito mais sustentável do que a própria Europa e não é considerado por parte deles. Então, a nossa colocação é de reciprocidade. Se eles vierem com uma restrição, como já estão colocando, pela lei do desmatamento ou pela importação condicionada a créditos de carbonos embutidos em determinados produtos, nós teremos e podemos aplicar a reciprocidade desses temas. Reciprocidade realmente é a palavra aqui que precisa ser usada. Agora, Ingo, ainda falando de protecionismo, o presidente do Uruguai, o Luiz Alberto Lacalle Pou, não assinou a declaração conjunta da cúpula e criticou o protecionismo do Mercosul. A oposição do país vizinho deve ser um entrave no acordo entre os blocos? O que você acha?
Aqui temos dois temas sensíveis. No primeiro lugar, o Green Deal, Priscila, ele em nenhum momento você encontra uma frase sequer que até 2050 eles vão abrir o mercado agroindustrial. Então, a União Europeia tem que explicitar se isso é verdade ou não. A gente tem que questionar se até 2050 eles vão deixar o mercado agrícola fechado. Isso, para nós, é muito relevante, porque mesmo com um acordo firmado, nós temos uma desgravação de 10 anos, e depois vai ficar nisso, vai ficar congelado nisso, ou vamos abrir os mercados sucessivamente. É muito relevante. A posição uruguaia, em relação especificamente à China, é uma posição onde o Uruguai solicita que nós façamos uma negociação com a China. O Uruguai é um país menos industrializado que a Argentina, menos industrializado do que o Brasil. Então, é uma questão de políticas industriais que a gente sabe onde a China opera com fortíssimos subsídios em determinadas áreas. Não é tão fácil fazer uma negociação, como se faz com a União Europeia, onde se tem uma transparência maior, onde se tem uma possibilidade, inclusive, de condicionantes similares, por sermos democracias, e, por um outro lado, você não tem a mesma condição, mas nos interessa, sim, estarmos com uma relação forte com a China. A China é um grande mercado consumidor nosso, e também a China nos vê como sendo um mercado de investimentos e de exportações. Então, o Uruguai não deixa de ter razão de nós nos preocuparmos e buscarmos um acordo, né? Mas, por outro lado, a condição do Uruguai é diferente nossa, e também lembrando que o Paraguai tem um acordo com Taiwan. Então, é uma questão, digamos, complexa e complicada para o Mercosul. Então, entendemos o Uruguai, entendemos a condicionante dele, mas precisamos dialogar muito para termos uma voz única nesse sentido. Perfeito. Agora, caso o acordo seja aprovado em breve, quais seriam os impactos aqui para o agro brasileiro? Olha, em primeiro momento, é um acordo político. Eu acho que a União Europeia, como modelo político, é um excelente modelo a termos mundiais. Então, o Mercosul, seguindo um pouco esse modelo, conseguindo cooperar com a União Europeia, seria um alento para nós na América do Sul. Eu acho que esse é um fato historicamente colocado muito relevante. É muito diferente se fazer um acordo com um país ou com uma comunidade, né? Comunidade de países. Então, para nós, isso é relevante do termo político. No termo econômico, com essas conjugações, nós teríamos aberturas e nós teríamos uma série de vantagens de consultas rápidas e estratégicas. Então, em determinados momentos, podemos estar utilizando esse acordo para termos condicionantes similares em agremiações internacionais. Vamos pegar o caso da OMC. A OMC está paralisada. Então, para nós, Mercosul, é muito importante que a OMC novamente opere. E aí a pressão sobre os Estados Unidos de designar um juiz, etc. Então, isso a União Europeia poderá ter um aliado, e nós termos, por este acordo, uma condição também de buscar no parceiro estratégico uma força. E a possibilidade de, dentro de um acordo, nós buscarmos abrir mais o mercado europeu. Aliás, esse é um ponto onde a União Europeia está se distanciando estrategicamente da América Latina. E é um risco muito grande dessa política exagerada ambiental, olhando muito mais os critérios deles próprios, e eles vão ter uma resistência mundial nessa parte. Não é só nossa, é da América Latina, é dos Estados Unidos, é da Índia. Então, a União Europeia precisa reconsiderar muito a maneira como ela está exigindo essas condicionantes. Os Estados Unidos, por outro lado, está abrindo diálogos conosco. É muito diferente você ter um diálogo onde você constrói posições do que você ter uma lei que você obedece ou não. Um comportamento muito diferenciado, né? Quero agradecer muito aqui sua participação, viu, Ingo? Todos os seus esclarecimentos, que foram excelentes.
E aproveito para te desejar uma ótima quinta-feira, aproveite seu fim de semana também e até uma outra oportunidade. Priscila, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também no esclarecimento do agro dentro dessa condição moderna, atual e geopoliticamente correta. O Canal Rural está aqui para isso. Obrigada, Ingo. Até mais.